Paz do Senhor, irmãos e irmãs, boa noite. É um privilégio poder estar aqui, pelo motivo que nos traz adorar e louvar o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. É sempre um privilégio também poder adorar a Deus junto aqui na nossa casa, nossa terra natal, onde crescemos e onde temos tantas histórias e tantas boas memórias de coisas bonitas que o Senhor fez, momentos bons, momentos menos bons, mas com Cristo ao nosso lado. Se Ele é por nós, quem será contra nós? Amém? Quero em primeiro lugar, e porque entretanto passou-se algum tempo, talvez alguns irmãos não saibam, mas neste momento eu estou. Então aproveito, apesar de estar em férias, em nome da Aliança Evangélica Portuguesa, agradecer à Assembleia de Deus de Faro, do Sotavento de Algarvio, pela forma como contribuem para a Aliança e fazem parte deste grupo de igrejas evangélicas do nosso país. Quero também agradecer em particular à Igreja e em particular ao pastor Carlos Salgado por se dedicar também ao Ministério da Comacep, que é um ministério tão importante e que há tão poucos países no mundo onde temos esta oportunidade e o nosso irmão sempre se mostrou disponível para colaborar. Muito obrigado, irmão Carlos, por essa paixão de também nas escolas públicas deixar ali a palavra e o ensino, os valores cristãos que são tão necessários. Também em nome da Missão Evangélica, da qual sou diretor, portanto tenho, vamos dizer, dois amores, neste caso duas responsabilidades, a Aliança Evangélica, a Missão Evangélica, e em nome da Missão Evangélica, nos últimos anos, 12 anos, trabalhei para a Associação Miligram e desde janeiro que esse contrato terminou, mas os nossos irmãos da Missão Evangélica pediram para continuar como mobilizador de missões e então é isso que eu estou a fazer. Também, ao mesmo tempo, tenho muitos chapéus. Também estou ali a servir na Igreja Assembleia de Deus de Lisboa, não assalariado, mas como obreiro ao lado do pastor Diniz, na direção da Igreja e a tomar conta da congregação mais antiga de Lisboa, que ainda está aberta, porque houve uma anterior a essa e entre essa também houve outra, mas a congregação no bairro da Graça, onde temos ali um grupo de irmãos idosos, mas que são fiéis ao Senhor, e onde nós servimos ao Senhor então ali aos domingos. Também, claro, na nossa sede no Lumiar, pela graça do Senhor, o Senhor deu um espaço à Assembleia de Deus de Lisboa, um espaço incrível, o antigo cinema do Lumiar, onde temos ali espaço para 700 pessoas, numa fase segunda. Nesta primeira fase apenas o resto de chão está preparado para receber, temos ali mais de 400 cadeiras e graças a Deus, depois da fusão que houve com as três congregações, a Neves de Ferreira, a antiga sede, a congregação de Alvalade e a congregação de Sete Rios, os três, somos uma igreja intercultural, o que me agrada muito como mobilizador de missões, porque nós temos povos praticamente de todos os países da língua portuguesa e alguns, não sendo língua portuguesa, congregam connosco. Nós temos muitos irmãos de Angola, de Cabo Verde, de São Tomé, temos muitos irmãos também, alguns de Moçambique, temos também irmãos da Bulgária, de vários países do mundo, temos irmãos do Brasil que servem a Deus connosco. Somos uma igreja que nos aprendemos a respeitar e não é fácil porque temos culturas muito diferentes, mas no céu vai ser assim, um só povo de todas as etnias, de todas as tribos, de todas as nações a adorarem o Cordeiro. Então, nós ali já estamos a experimentar um pouco com todas as fricções culturais que acontecem. Nosso pastor já serviu em África, sabe? Todas as fricções culturais que acontecem, mas dá-me um prazer muito grande servir ao Senhor ali naquela igreja. E é sempre um privilégio, conduzo normalmente 1 ou 2 vezes por mês, que prego ali na sede, e é sempre um privilégio, porque os nossos irmãos são também irmãos muito avivados e louvamos o Senhor por isso. Também quero agradecer aos irmãos, então, aqueles que têm orado por nós e que se lembram de nós nas vossas orações. Nós também vamos orando uns pelos outros, sempre que nos recordamos. Quero agradecer também a Eunice, que já não ouvia dirigir louvor há algum tempo. Servimos a Deus juntos durante muito tempo. Obrigado, Eunice. Fui muito abençoado, principalmente por este coro, que é o meu coro preferido. Não sei se ela sabe disso e escolheu no final para cantar. Teus olhos revelem que eu é o meu coro preferido, porque sou mesmo apaixonado por esta letra. Sou apaixonado por Jesus, mas gosto muito de quem escreveu esta letra. Amém? Louvado seja o Senhor. Muito bem, é um culto de estudo bíblico, não é isso? É um culto de estudo bíblico, então não trago uma palavra tanto de encorajamento, mas uma palavra para incomodar a igreja. E eu espero que os irmãos tenham vindo à casa de oração para serem incomodados pelo Espírito Santo e pela palavra, porque quando ela deixa de nos incomodar é mau sinal. É mau sinal, ou já estamos de facto adormecidos, ou já baixamos os braços, mas temos que continuar a levantar. Também estou muito feliz aqui por ver o pastor Pedrosa, não é? Quem eu substituí em Évora há uns 15 anos atrás, 14,
ainda a servir ao Senhor. Deus abençoe também a sua vida e o seu lar. Louvado seja o Senhor. E outros irmãos que estão aqui, não é? Que serviram ao Senhor e que são para nós uma inspiração. Vou falar sobre missão, a missão da igreja. Irmãos, estes momentos de adoração que nós experimentámos há pouco são momentos importantes, momentos marcantes. Eu gosto de adorar a Deus, eu gosto de dirigir o louvor. Durante este mês de agosto, como fiz férias assim repartidas em julho, deixando depois uma semana para agosto e depois outra para dezembro, então repartimos as férias este ano, porque também casámos a nossa filha mais nova, que foi a primeira a sair de casa, então acabámos por repartir um pouco as primeiras férias também que estamos sozinhos, eu e Isabel, sem os nossos filhos, não é fácil, então estar um mês, não é que era difícil estar com a Isabel, porque vivo com ela e tenho um compromisso até o final dos nossos dias, mas sem a azáfama dos nossos filhos é uma fase diferente. Os irmãos já passaram por isso, sabem que esta transição que eu estou agora a viver não deve ter sido fácil, então também orem por nós por isso. Temos que reaprender a viver com o ninho vazio, o que também não é nada fácil. Então, mas vamos falar sobre missão. E eu estava a dizer, quando nós adoramos e louvamos a Deus, quando falamos em línguas estranhas, quando somos cheios do poder do Espírito Santo de Deus, o nosso coração se exalta, se alegra, mas a verdade é que nós vamos adorar muito melhor na presença de Deus. Na presença do Pai, na presença do Cordeiro, que é digno de toda a honra e toda a glória, nós vamos adorar muito melhor. Então o tema da minha mensagem, que o Senhor colocou no meu coração nesta noite, é características fundamentais de uma igreja que continua a fazer missão. Uma igreja que continua ativa, para a qual nós ainda estamos na terra. Porque se não fosse necessário nós falarmos de Cristo, se não fosse necessário nós servirmos a criatura que Deus criou com a mensagem maravilhosa do Evangelho, já o Senhor tinha vindo buscar a sua igreja. Se não fosse necessário nós continuarmos a sustentar uma vida moral, uma vida de padrões, uma vida em que possa ser uma luz no meio das trevas, onde possamos refletir a glória e a luz do nosso Senhor, se não fosse necessário nós vivermos uma vida santa, o Senhor já nos tinha levado. Mas até essa vida santa nós vamos vivê-la na plenitude, quando fomos libertos deste corpo falível e corruptível, e que a terra irá comer se Jesus não vier antes, ou seremos transformados. Mas a verdade é que a única coisa que nós não vamos fazer mais no céu, nós vamos ser santos, nós vamos adorar, nós vamos ter comunhão uns com os outros como nunca, onde não há mais queselas nem atritos. A única coisa que nós não vamos fazer é pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Não vai ser necessário, porque ali todos conhecem quem está naquele lugar e todos estão ali porque reconheceram Jesus como Senhor e Salvador. Então a única razão pela qual a igreja ainda está na terra, irmãos, é para fazer este trabalho, e esta é a missão da igreja. E a missão começa com oração. E oração, eu gosto muito do nosso presidente, o pastor Robert Five, ele é missionário em Portugal há 30 e alguns anos, ele é o presidente da nossa missão, e ele sempre diz, e sempre separa oração, separa OR e depois ação. Ele separa sempre quando escreve, porque ele diz que a oração tem que conter a ação. A oração contém a ação. No português de Portugal, pelo menos, contém, não é? Ora, ação, não é? Ora, ação. Então, oração, de facto, já é uma forma de nós termos ação. E quando nós vamos buscar os grandes heróis da Bíblia e aqueles que trabalharam na reconstrução, por exemplo, de Jerusalém, buscando o exemplo de Neemias, capítulo 6, verso 9, ele desafiou todo o povo a trabalhar, ele desafiou todo o povo a clamar ao Senhor, e ele na sua oração, neste versículo, eu vou só citar este versículo inicial, Neemias 6, 9, Neemias diz assim, quando aquele povo se levantou para falar mal do povo de Deus, para meter medo, para colocar temor nos seus corações, para não fazerem a obra, então ele ora ao Senhor e ele diz, as suas mãos não largarão a obra e não se efetuarão. Então, pois, ó Deus, esforça as minhas mãos. Então, na sua própria oração, Neemias está a dizer, Senhor, esforça, Deus Pai, Deus eterno, Yahvé, esforça as minhas mãos. E, meus amados irmãos, independentemente da idade e do estágio que os irmãos estão a viver, eu sei que há irmãos aqui que já estão aposentados, há aqui irmãos que já trabalharam muito secularmente, já trabalharam muito na obra do Senhor,
Mas se nós estamos ainda com o coração a bater, ainda há luz nos nossos olhos, se nós estamos com o sopro da vida em nós, enquanto nós vivermos, nós temos que viver para servir ao Senhor. E não apenas para ser servidos. Servimos uns aos outros, servimos ao Senhor, servimos esta missão e esta comissão que Jesus deixou para cada um de nós. Nós, igreja, somos mordomos do movimento de Jesus Cristo chamado Igreja. Nós somos mordomos deste movimento. Lutero dizia, é preciso orar como se todo o trabalho fosse inútil. E é preciso trabalhar como se toda a oração fosse em vão. O que é que ele está a dizer com isto? Ele não está a dizer que a oração é vão. E ele não está a dizer que o trabalho é inútil. Ele está a dizer que nós temos que orar como se todo o trabalho fosse inútil. Ou seja, nós temos que orar por todos os nossos esforços. Podem não acontecer, não dar resultados nenhuns. Mas ao mesmo tempo nós oramos dependendo de Deus, confiando no Senhor da obra, mas ao mesmo tempo nós também agimos como se a oração não fizesse tudo e temos que agir. Então ele faz este casamento entre a oração e a ação, e é sobre isso que nós vamos falar nesta noite. E nós vamos abrir então no texto clássico, é o meu texto preferido, Mateus capítulo 9. No capítulo 9 do Evangelho de São Mateus, palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor nos desafia a clamarmos e orarmos por obreiros para a sua obra, ceifeiros para a sua seara. A Aliança Evangélica publicou um estudo este mês sobre a atualidade das igrejas evangélicas em Portugal, e esse estudo revela que grande parte da liderança da igreja está envelhecida e não tem havido uma renovação suficiente de obreiros na seara do Senhor. E não estou só a falar da Assembleia de Deus, onde já isso é notório. A nossa igreja, a Assembleia de Deus de Lisboa, tem 2 missões nos Açores, onde está o nosso querido Luís Concha, aqui natural de Olhão, e ele já tem a responsabilidade de 2 ilhas, a Ilha do Faial, a Ilha do Pico, faz aquele trabalho de avião ou de barco para tomar conta de 2 igrejas, porque já há uns anos atrás não foi possível conseguirmos um missionário para a Ilha do Pico. E ele acumulou as 2 ilhas. O nosso irmão agora está cansado, colocou-se disponível na convenção, ele teve um convite e em Lisboa nós não conseguimos encontrar ninguém que queira ir para as ilhas servir ao Senhor como missionário nas ilhas, mas a palavra do Senhor diz, já dizia em Isaías, que as ilhas ouvirão a palavra do Senhor e sabemos que Ele é o Senhor da obra e o Senhor levanta ceifeiros, mas Jesus nos diz para fazer esta oração. E está a acontecer um pouco por todo o país. É interessante que o texto que o Senhor me chamou lá em Isaías diz que os estrangeiros apacentarão os vossos rebanhos. Quer dizer que na Igreja Batista isto é uma realidade. Mais de 30%, quase 50% dos pastores da Igreja Batista, Convenção Batista Portuguesa, já são de origem de países de língua oficial portuguesa, na sua esmagadora maioria do Brasil. Isso já está a acontecer. O próprio pastor Leonardo, que os irmãos conhecem, é pastor na Igreja de 7 Rios, ali ao nosso lado, na Aliança Evangélica Portuguesa, e nós temos praticamente quase todas as igrejas com pastores estrangeiros. Mas acontece, por exemplo, na Igreja Presbiteriana, aquela que não é liberal e que está mais ligada aos evangélicos, que também a maior parte dos obreiros são estrangeiros. Acontece na Igreja Menonita, onde todos os obreiros são estrangeiros. Acontece em várias igrejas evangélicas, onde a maior parte dos obreiros são estrangeiros, e têm vindo, e graças a Deus por eles, que vêm apacentar os nossos rebanhos. Parece que a profecia de Isaías se estava a cumprir. Mas também nessa profecia diz que temos que levantar os lugares outrora assolados, de geração em geração. Então, a primeira ação que nós temos que fazer começa com a oração. E é isto que Jesus diz aos discípulos para fazer. Vamos ler o texto, Mateus 9, 37. Os irmãos conhecem muito bem este texto, onde diz assim: Então disse Jesus aos seus discípulos, a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara.
E eu louvo a Deus que Deus tem estado a levantar ceifeiros, sejam eles homens e agora mulheres, porque os homens não estão a surgir, e assim como surgiu Débora e tantos outros líderes que lideraram a igreja, estão também, ou neste caso Israel, vão liderar congregações e missões onde de outra forma era impossível. Os nossos missionários da Assembleia de Deus estão na Ilha da Madeira, um é um homem e 2 são mulheres que estão ali a servir ao Senhor, entre eles uma algarvia da Assembleia de Deus de Portimão. E isto está a acontecer um pouco, porque não há ceifeiros para a seara. O que é isto? Deve preocupar a igreja, deve preocupar a liderança e deve nos preocupar a nós. Porque se Jesus não veio buscar a igreja ainda há trabalho, ainda há ação que temos de desenvolver, e essa ação começa pela oração. Então a primeira grande característica de uma igreja que está em missão, uma igreja que tem uma visão missionária, uma igreja que vive como se Jesus viesse hoje, mas planeia como se Jesus viesse daqui a 100 anos. Uma igreja que tem visão de futuro. Uma igreja que não fica apenas a dizer Jesus vem amanhã. Não vale a pena nós evangelizarmos ninguém. Não vale a pena nós fazermos mais nada. Jesus vem amanhã. Sim, nós vivemos em termos de santidade como se Jesus viesse amanhã, mas nós planeamos para que as novas gerações se levantem e surjam obreiros e ceifeiros para trabalhar na obra do Senhor. E essa tem que começar com a oração. O trabalho começa com a oração. E Jesus diz então, e a primeira característica é uma igreja com visão missionária, é uma igreja que ora. É uma igreja que ora. Eu louvo a Deus e dou os parabéns aqui à liderança da igreja pela boa assistência num culto de sexta-feira. Em Lisboa, nós somos um pequeno grupo de uma grande comunidade, também que não é fácil deslocar-se a Lisboa, e onde estamos também agora o novo templo, ainda os acessos para quem não tem carro. Para quem tem carro é mais fácil, para quem não tem carro está mais difícil. Nunca é possível agradar a todos e facilitar a todos, mas as nossas cultos de sexta-feira são muito, muito limitados em assistência. Louvo a Deus por essa assistência. Louvo a Deus pelos irmãos manterem o culto de oração de terça-feira. Nós também mantemos ali nas congregações, principalmente cultos à tarde, para os irmãos que não estão e que não trabalham secularmente, mas que estão nas suas casas, em vez de ficarem em casa a ver televisão ou outra coisa, dedicam-se à oração. E temos cultos então nos dias, durante a semana, ao longo da tarde, às 3 da tarde, para esses irmãos. Temos um movimento de oração que se levantou agora, quando percebemos que a igreja estava a diminuir e a desaparecer, e no ministério nós dissemos, alguma coisa tem que ser feita. Qual é o dia? Então o único dia era o sábado. Então o sábado começa por um dia de oração. Eu estive presente, são cultos onde o Espírito Santo baixa, onde clamamos por obreiros, onde oramos pelas missões, onde oramos pela liderança da igreja, porque uma igreja missionária é uma igreja que ora, e tudo começa com oração. Então a atitude mínima de qualquer cristão é oração. É a atitude mínima, é orar. O irmão pode não ter dinheiro para investir nas missões, o irmão pode não ter uma chamada missionária para deixar o seu trabalho e ir para além a fronteiras, ou para as ilhas, ou para onde quer que o Senhor os envie, mas o irmão pode orar, todos podem orar. E orar é um envolvimento básico, é o envolvimento mínimo de uma igreja que olha com a visão e vê que a seara está branca e os tempos se aproximam, como já falámos aqui no início, olhamos para o futuro, então isso leva-nos a olhar, leva-nos a orar. O olhar leva-nos a orar. É isso que Jesus diz, levantai os olhos e vede, os campos estão brancos. E há tanta gente, mas tanta gente clamando por resposta. Eles não sabem que é Cristo, porque a igreja tem deixado de contar, tem deixado de proclamar. E a igreja tem de proclamar, mas antes de proclamar, a igreja tem de orar. E este é o envolvimento básico e mínimo. Oração em favor da obra de Deus. Então, irmão e irmã, se o irmão já está aposentado, se não sente forças, talvez para ir ali para o mercado ao sábado e montar ali uma mesa com literatura para distribuir, já que as pessoas hoje a receberem é mais difícil, quem sabe falar aí com o irmão da livraria para uma mesinha com bíblias ali. Durante anos e anos o irmão de Neves Ferreira fez isso ali na Baixa de Lisboa. Todos os dias ele montava aquela mesinha com bíblias a vender e tantas pessoas vieram a Jesus só porque iam ver o que é que ele estava a vender e viam que era a Bíblia e era uma oportunidade de testemunhar. É interessante que no outro dia eu estava a falar sobre evangelismo, também tenho essa responsabilidade na igreja de Lisboa, e estava a dar uma formação aos irmãos, e de repente o Espírito Santo falou comigo e diz assim, há aqui alguém que tem uma visão,
E eu estou a ver essa pessoa com uma mesa a vender Bíblias na rua e no final do culto uma irmã chorar, pranto mesmo, ela não conseguia parar de chorar. Eu disse: irmão, quando eu estava em Angola, Deus deu-me essa visão e eu desviei-me, eu até casei com outra pessoa e a vida não foi tão fácil. E agora o irmão fala naquilo e Deus faz-me recordar a chamada que eu tinha recebido quando me converti. Eu quero fazer esse trabalho. E então ela foi desafiada, é uma mulher que gosta de estar na rua a evangelizar. Graças a Deus parece que o seu companheiro já está também a vir e a complementar-se, os seus filhos também envolvidos. Oh, irmãos, é verdade que poucos podem ir ao campo missionário. É verdade que nem todos conseguem contribuir, aliás, todos podemos contribuir, porque a oferta da viúva pobre era pequena, mas tem uma grande importância para o Senhor. Mas a verdade é que todos podemos orar. Todos podemos orar. E diante desta calamidade que estamos a viver, porque não há outra palavra, calamidade que estamos a viver em termos sociais, em termos nacionais, em termos mundiais, nós temos de clamar ao Senhor e nós temos que orar ao Senhor da seara. É isto que Jesus diz: orem, orem, peçam para que Deus mande mais obreiros, clamem por mais obreiros, roguem ao Senhor da seara que envie mais obreiros para a sua seara. E Jesus não esperava uma atitude dos seus discípulos, numa atitude passiva, numa atitude pacífica. Ele sabia que quando nós começamos a orar, escutem isto, irmãos, escutem isto. Quando uma igreja começa a orar para obreiros, algumas dessas pessoas que estão a orar são chamados para ser os próximos obreiros. Quando uma igreja não ora por obreiros, não se levantam obreiros. Mas quando uma igreja ora por obreiros, Deus vai falar no meio da oração, essas pessoas estão a clamar, e alguns deles vão ouvir o Espírito Santo dizer: tu és o próximo, tu és aquele que tem de ir. E todos temos que fazer alguma coisa, irmãos, e a oração é o envolvimento mais básico que pode haver. Então Jesus, quando dizia aos seus discípulos: rogai ao Senhor da seara, rogai ao Senhor da seara, porque a seara é grande, rogai ao Senhor da seara que mande ceifeiros, o Senhor sabia que eles iam envolver-se com a ceifa e com o trabalho da ceifa. E envolveram-se mesmo e deram vida, na sua esmagadora maioria, por causa dessa ceifa, por causa desse Cristo, por causa desse Senhor. Então a narrativa bíblica indica que quando Jesus está a dizer aos discípulos, e diz-nos a nós através da sua palavra, que devemos ter no nosso coração, sentir este peso da grandeza da seara, da necessidade da seara, Jesus está a dizer que quando nós verdadeiramente nos envolvemos desta forma, produz no nosso coração alguma coisa, um desejo insaciável de servir. E quando nós oramos, nós temos que agir, porque a oração contém a ação. A palavra oração contém a ação. E se nós lêssemos os versículos anteriores, nós vemos que Jesus era um homem de ação. Deus, homem de ação. 100% Deus, 100% homem, limitado durante a sua estadia em nós, porque assim Ele escolheu quando deixou na glória as suas vestes reais e habitou entre nós e habitou com um corpo com os mesmos 2 braços que nós temos, as mesmas 2 pernas que nós temos, o mesmo coração a bater, limitado à condição física que nós temos. Verso 35 diz-nos que Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, pregando o evangelho do reino e curando as enfermidades e moléstias entre o povo. Falámos sobre a oração, nesta segunda parte vamos falar sobre a ação. E aqui no versículo 35 nós encontramos o sumário da ação da igreja, que passa por ensinar, pregar e curar. Eu vou repetir, está ali no versículo 35. Ensinar, pregar o evangelho e curar. E este tem que ser o papel da igreja. Uma igreja missionária, segundo ponto, é uma igreja que cumpre estes 3 aspectos da missão. É uma igreja que ensina, uma igreja que proclama e uma igreja que cura. Quando nós fomos para Évora, substituímos aqui o pastor Pedrosa, que fez um trabalho incrível, depois daquela divisão, acalmando e trazendo paz e vontade da igreja crescer. Nós percebemos que os cultos na rua não surtiam efeitos nenhuns.
Fizemos campanhas com dezenas de jovens, distribuímos, montámos palcos na praça, em todo lado. E dessa campanha de uma semana, um jovem se converteu, ele era brasileiro, mais tarde ele mudou-se para a igreja brasileira. E ficámos sem ninguém. E em oração e clamor ao Senhor, eu orava e dizia: Senhor, nós tínhamos uma equipa excelente, nós tínhamos a Eunice, nós tínhamos o Eliseu e a família, nós tínhamos o Paulo Durão, nós tínhamos o Paulo Leitão, quer dizer, nós tínhamos uma equipa que todos eles estão a servir ao Senhor, alguns em missão, fazendo trabalho, uma equipa que seria uma equipa Dream Team, não é? Uma equipa de sonho, mas nada acontecia. E num jejum e oração, porque na oração vêm as ideias para a ação, o Senhor disse claramente: mostra o Evangelho. Faz alguma coisa que mostre o Evangelho. Não pregues apenas, mostra. E o grande problema da maior parte das igrejas é que não há nada pior do que um crente com mau testemunho. Um crente com mau testemunho danifica a igreja, danifica a mensagem do Evangelho, torna improdutiva. Ninguém quer vir para uma igreja de alguém que tem um mau testemunho. Ninguém quer vir, nenhum vizinho quer vir para uma igreja se esse vizinho vive em conflito com o vizinho do lado. Eles não vão desejar vir à igreja que o irmão serve, porque a imagem que ele tem de si é uma imagem má, uma imagem que não é boa. Então nós precisamos de entender que a nossa ação, o nosso viver o Evangelho tem de ser sintonizado com a palavra. Tem que ser não é? Alguém disse, agora não me recordo qual foi o autor, tenho isso nos meus apontamentos, não nestes. Prega o Evangelho e, se for necessário, utiliza palavras. Não é? Alguém disse isso, é uma frase muito conhecida. Prega o Evangelho, se for necessário, utiliza palavras. O que é que isso quer dizer? Quando nós pregamos o Evangelho com a nossa vida, com as nossas ações, com o nosso comportamento, vai suscitar nas outras pessoas um desejo de conhecer quem nós temos, os valores que temos e a palavra que transforma, da qual nós demonstramos viver. Irmãos, isto não significa fazer orações em voz alta para que toda a vizinhança ouça as nossas orações, porque se for a horas impróprias, até pode ser mau testemunho, desculpem agora dizer isto, mas até pode ser estarmos a perturbar pessoas que precisam descansar. Não é nós cantarmos ou pormos músicas de louvores e altos berros no meio da manhã ou num domingo de manhã, porque saímos para o culto de manhã quando os vizinhos estão a descansar. Também não é isso mostrar o Evangelho. Mostrar o Evangelho é nós exercermos este ministério. Um ministério que passa por ensino, por proclamação e por cura. E há uma componente na cura, eu não tenho tempo, isto é um estudo, eu costumo dar este estudo em missões, estou a fazer aqui o condensado, não é? Há uma componente da missão, que é a proclamação, que nós podemos fazer e temos que fazer porque somos mandatados pelo Senhor para proclamar o Evangelho, e Jesus fazia isso, Ele pregava o Evangelho do Reino. Então nós pregamos esse Evangelho, nós ensinamos o ensino de Jesus Cristo, mas nós também fazemos alguma coisa que é curar. E para curar, irmão, significa ter ouvidos que ouvem, ter palavras que abençoam. A doença do século que nós estamos a viver, nós sabemos, é a depressão, é a solidão, é a ausência de pessoas com quem desabafar, com quem falar. O crente tem que ser uma pessoa de confiança, uma pessoa digna, uma pessoa em que nós somos procurados para alguém que quer desabafar, alguém que quer pedir um conselho. Sabem como é que eu era conhecido na escola quando tinha a vossa idade? Eu era conhecido pelo padre. Chamavam-me padre. Então, meu pai era pastor, mas não era para o meu pai ser pastor. Eu era o padre porque cada pessoa que tinha um problema procurava-me para se confessar. Então, às vezes brincavam e diziam: estás com um problema, vai-te lá confessar ao padre, que era o Josué, não é? E lá estava eu, algumas músicas, não é? Uma das músicas que até a Eunice gravou no CD, que foi escrita nessa altura, na minha adolescência, que fala de estar sozinho, a um canto, disponível para as pessoas poderem procurar numa fase boa espiritual, pois mais tarde, infelizmente, graças a Deus que a sua graça me alcançou e a sua misericórdia, mas na adolescência nós vivemos altos e baixos, não se preocupem que infelizmente é mesmo assim, mas a igreja está cá para orar e para vos levantar quando caírem, porque nós sabemos que é uma altura de muitas alterações, mas a verdade é que nós temos que ser pessoas dignas de confiança, pessoas que curamos a alma, pessoas que estão prontas a curar. Eu não falo dos dons de cura porque isso é excelente.
Eu orei muito ao Senhor durante muitos anos para que o Senhor me desse. Nunca me deu os dons de curar, apesar de alguns milagres terem acontecido durante o nosso ministério. Nunca foi esse o nosso dom, e é um dom tão necessário. Mas falo mesmo principalmente de curar a alma, curar vidas. Então a missão é pregar, missão é ensinar e missão é curar. Quando eu estava sentado com o Paulo, ainda estávamos no projeto, pensando... Como os irmãos sabem, o Paulo saiu de Évora como missionário. Quando estava connosco, Paulo Durão, a Jéssica foi ganha no trabalho social. Eu penso que não contei o resto da história, não é? Mostra o Evangelho e nós então abrimos um trabalho social nos bairros sociais. Fruto desse trabalho social, temos os líderes de louvores que temos hoje, temos uma missionária na Guiné, fruto do trabalho social, em que os pais nunca deixaram de ser dependentes da ajuda, da comida, e sempre nas mesmas lamúrias, mas os filhos na escola dominical, onde a Eunice liderou ali o Clube da Alegria, esses filhos mais tarde se tornaram os crentes que hoje são os crentes ativos na Igreja Assembleia de Deus de Évora. Porque os filhos, nós podemos, e o Evangelho resgata mesmo, famílias que estavam numa rota de colisão e destruição, mas o Evangelho restaura, o Evangelho reconstrói. Foi assim com a minha família, foi assim com os meus avós, foi assim com os meus avós masculinos, que os dois eram muito dados à bebida, e foi o Evangelho que transformou as suas vidas, porque o Evangelho resgata vidas e resgata famílias inteiras. Às vezes os pais não vão lá, mas os filhos, se forem ensinados, porque o ministério é proclamar, ensinar e curar. E às vezes os mais velhos já não são ensináveis, mas as crianças, que deve ser uma prioridade da Igreja também, eles são ensináveis. Quando nós olhamos para pessoas como, por exemplo, deixa-me usar o exemplo do grande pai de missões, William Carey. William Carey, todos nós conhecemos um pouco da história. Em 17 de agosto de 1761, ele nasceu lá na sua cidade, em Northamptonshire, e ele terminou seus dias em Calcutá em 1838. Guilherme, como dizem os brasileiros, Guilherme foi um ministro evangélico missionário, e ele tinha uma chamada clara. Sabemos que ele trabalhava com sapatos lá em Londres, e um dia, ao ver um artigo do jornal com aquelas caras, daqueles olhos grandes, lindíssimos dos indianos, naqueles rostos escuros, William se apaixonou por aquele povo, aquele etnos, que a Inglaterra não queria educar, mas a missão passa sempre por ensinar. A Inglaterra não queria educar, queria que eles fossem ignorantes para trabalharem, serem trabalhadores, apenas os brancos tinham direito às escolas. Mas William sentiu uma chamada, e a sua chamada envolveu esses três aspectos: proclamação, ensino e cura. E qualquer missionário, quando eu estava a falar sobre o Paulo, nós dissemos, olha, vamos começar por ensino, porque a missão envolve ensino. Criamos uma escola para tentar quebrar o ciclo das novas gerações. A proclamação do Evangelho, ajudando as igrejas, campanhas na rua, com os caminhões que eles fazem lá, a projeção de filmes e de slides nas aldeias, o trabalho entre as etnias, e depois a cura. Agora lançaram a primeira pedra do centro de saúde naquele lugar. Curar as pessoas, cuidar das pessoas, das mães que perdiam os seus filhos, das crianças, vacinação, etc, etc. Porque a missão inclui sempre estes três aspectos. Eu vou repetir várias vezes para os irmãos fixarem, que é o ensino, a proclamação e a cura. É isso que Jesus fazia. William Carey foi para Bogotá, foi para a Índia, mas o administrador, esqueço-me o nome, da província, não permitiu que ele saísse do barco, e ele não conseguiu descer do barco. Ele tinha investido todo o dinheiro naquela passagem, foi sem o apoio da igreja local, porque a igreja dizia, olha, se Deus quiser que eles se salvem, Deus vai salvá-los, tu não precisas de ir lá. Mas ele tinha uma chamada para ir, e ele regressou frustrado a Londres, sem conseguir sequer descer do barco. Quando ele foi, nem a sua esposa quis ir com ele foi sozinho, porque a esposa disse, eu não vou sujeitar os nossos filhos a isso, eu não vou contigo, vai tu sozinho. E ele foi e voltou, e as semanas de barcos foram longas, e ele voltou frustrado. Mas quando voltou, o Espírito Santo tinha trabalhado, através de um líder de uma igreja, na sua esposa, ela estava pronta para ir, e a igreja agora estava pronta para apoiar, e ele regressa uma segunda vez. E com todos os conflitos que houve,
ele fundou escolas, ele iniciou gramáticas que ainda hoje são usadas nas escolas. Um homem que não tinha grandes estudos, mas tornou-se o maior poliglota de todos os tempos. Alguém que traduziu diversos, inclusive escreveu a língua sânscrita. William Carey depois juntou-se com uma equipa missionária. Eles fundaram 26 igrejas, 126 escolas. Eles tiveram mais de 10 mil alunos enquanto estavam ali. Eles traduziram as escrituras para 44 línguas daquela região. Eles iniciaram a primeira escola para meninas, quando as meninas nem sequer tinham escola. Eles iniciaram seminários. Eles produziram a primeira missão médica na Índia. Eles publicaram o primeiro jornal em língua bengali, e William Carey foi o responsável pela erradicação de costumes perversos como o sati, em que queimavam a viúva juntamente com o seu marido. Ele foi um daqueles que lutou contra isso. E quando ele fez, em 1800, o seu primeiro batismo, do primeiro hindu convertido ao Evangelho, William já tinha traduzido a Bíblia, porque ele não teve frutos no início, mas durante esse tempo, quando ele fez o primeiro batismo, ele já tinha traduzido a Bíblia para uma terça parte dos habitantes daquele lugar. E ele ensinou, porque missão é ensinar. Se não sabem ler, nós ensinamos a ler para que possam ler a palavra do Senhor. Se não sabem usar uma casa de banho, nós ensinamos a usar uma casa de banho. Se não sabem regras básicas de higiene, de cuidados, de planeamento familiar, nós ensinamos isso, porque missão envolve a proclamação, mas envolve o ensino e envolve a cura. E durante aqueles primeiros 3 séculos, quando Jesus disse estas palavras e ascende aos céus, e depois diz aos discípulos, agora vão e ensinem entre todas as etnias do mundo. Ensinem. Ensinem a guardar todas as coisas que eu vos tenho dito. E eu vou estar convosco quando vocês fizerem isso. Podem contar com o meu aval, com a minha defesa e com a minha ajuda, não apenas como intercessor junto do Pai, mas com o seu Espírito, que nos dá esse dunamis, esse poder que ninguém pode, nem as portas do inferno podem impedir. Quando Jesus subiu ao céu, parecia que um pequeno grupo dos seus seguidores, muitos tinham fugido na sua crucificação. Muitos tentaram voltar para trás. Ele teve um período de recuperá-los, um a um, a Pedro, lá junto à margem do mar. Pedro, ama-me 3 vezes para que ele possa verdadeiramente. E Jesus disse, então não te esqueças qual é a missão. Apacenta os meus cordeirinhos. Cuidar, apacentar, curar. Durante os primeiros 3 séculos, houve pandemias que dizimaram 1/4, segundo os historiadores, até mesmo 1/3 da população. Essas pandemias, como nós tivemos o ano passado, mas muito piores, porque não havia o ensino, não havia o cuidado, não havia os hospitais que há hoje, não havia vacinas, não havia nada que temos hoje. Essas pandemias mataram cerca de 1/3 da população. Os irmãos querem saber quem é que cuidou daquelas pessoas que eram lançadas nas estradas, que eram lançadas nas valetas. Quando um filho, quando um pai, quando uma mãe era infectado pelaquela pandemia, eles sabiam que tinham que pô-los fora de casa, eles eram lançados para morrer nos caminhos e nas estradas e nos precipícios. Os irmãos querem saber quem é que cuidou deles? Foram estes discípulos de Jesus. Foram buscá-los, amaram, cuidaram deles. Os primeiros hospitais que surgiram foram precisamente por seguidores de Jesus Cristo. A medicina, o primeiro hospital, um seguidor de Jesus chamado Benedito, fundou esse primeiro hospital. A medicina, os grandes descobridores de vacinas, etc. E quando mais tarde a Convenção de Geneve, depois daquela primeira grande guerra e depois de tudo aquilo, daquela mortalidade, eles tentaram fazer uma fundação, uma organização que pudesse cuidar do mundo. Os irmãos querem saber qual foi o símbolo que eles escolheram? Eles escolheram uma grande cruz vermelha, que ainda hoje existe. Foi Jesus que nos ensinou que temos que curar. E há tanta gente, irmão, doente à nossa volta. Doentes físicos, mas a doença pior e mortal e eterna, doentes da alma, doentes, condenados. Os irmãos lembram-se que tivemos esta guerra que não há maneira de terminar ali na Ucrânia. Os irmãos sabem qual foi o primeiro hospital que foi montado de campanha? Foi da Bolsa da Samaritano, ou Samaritan's Purse, da Associação Billy Graham, um hospital que foi montado ali, mesmo ao lado da fronteira.
Quem? Quem podia inspirar homens e mulheres a ter uma visão? Uma visão de amar, uma visão de proclamar, uma visão de ensinar, uma visão de curar. Quem? Quem podia inspirar? Quem pode inspirar ainda dos nossos dias? Homens e mulheres a deixarem as suas carreiras para irem para o fim do mundo pregar o Evangelho. Quem, senão a pessoa bendita de Jesus Cristo? Continua a ser aquele que inspira, que levanta. Não foi um carpinteiro, não foi um mero profeta. O próprio Deus encarnado viu esta humanidade perdida e encarnou e veio e amou de tal maneira que veio entre nós e viveu entre nós. E nós somos mordomos desse movimento. Então o verso 35 diz: percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, despertando aqueles que até tinham conhecimento, mas estavam com um conhecimento ultrapassado, precisava de ser atualizado. O Messias estava ali, o Messias era Cristo, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Ensino, pregação e cura. O meu desafio para a igreja dos nossos dias, quando tenho a oportunidade de ministrar, é que nós voltemos a recuperar as genes da missão. Tudo começa com oração. É o envolvimento básico. Aí todos são chamados a orar. Já não consegue estar de joelhos? Ore sentado. Não consegue estar muito tempo sentado? Ore deitado. Mas ore, ninguém pode impedir de orar. A sua voz não tem força? Ore em pensamento. Não importa, mas ore. Enquanto estivemos aqui, que Deus levante um exército de intercessores que se lembrem que aquilo que Jesus nos disse para nunca esquecermos de orar não é pelos nossos problemas, não é pelos nossos familiares, não é pela nossa condição financeira. Deus, através de Cristo, nos mostra que o primeiro assunto que tem que estar nas nossas orações é que o seu reino se expanda, é que Jesus seja conhecido, porque esta é a única transformação que o ser humano pode ter, que se perpetua por toda a eternidade, quando a sua vida é transformada pelo poder de Jesus Cristo e resgatado muitos dos vícios, do mal, da morte, para viver uma vida que não cessa quando o nosso coração parar de bater, mas que se perpetua por toda a eternidade. Há tanta gente a desperdiçar talentos, há tanta gente insatisfeita com o seu trabalho escolar porque teve uma chamada e deixou de fazer isso e hoje vivem insatisfeitos. Há tantos que olham para trás e diziam: eu devia ter ido, eu devia ter feito, e hoje estão a impedir outros que vão, outros que façam, e estão a reter e não querem impulsionar e perceber que aqueles erros que nós fizemos, os outros não têm mais que fazer, e temos que encorajar. Quando o nosso filho disse que queria ir para o instituto, foi esta a nossa maior alegria. Quando a nossa filha decidir servir ao Senhor a tempo inteiro, foi outra maior alegria. Mas nós já tínhamos, não perdido, mas tínhamos errado com o primeiro filho. E hoje ele vive para ganhar dinheiro. E é a nossa maior dor. Ele pode ser que tenha a vida mais estável, pode ser que tenha a sua empresa, tenha os seus projetos, mas tudo isso vai ficar. E a nossa maior dor de alma é o nosso Josias. Eu partilho isto em todo lado porque tenho um exército de gente a orar pelo Josias. Porque assim como eu passei um pouco o que ele passou e está a passar, e me afastei do propósito, eu tenho a certeza que o Senhor, que nos deu, e quando Ele nos deu, deu-nos com um propósito. Não é para fazer dinheiro. É para ser alguém que possa ser inspirado e usado por Deus para revolucionar. E nesta batalha espiritual nós continuamos a orar e a clamar. Porque o nosso maior prazer não é que os nossos filhos tenham um grande carro ou uma grande casa. Não é que eles façam férias nas Seychelles ou onde para outro lugar qualquer maravilhoso do mundo. O nosso maior prazer é quando nós vemos os nossos filhos e os nossos netos no campo missionário a servir ao Senhor. Às vezes nós temos que investir algum dinheiro, às vezes até temos que pagar algumas contas, mas no céu eles vão ser recebidos como heróis. Mas a igreja tem esquecido isso. E há gerações atrás de gerações de filhos de homens e de mulheres que tiveram grande inspiração e que hoje são pessoas frustradas. Porque os seus pais, em vez de os ensinarem que servir ao Senhor é o melhor que podem fazer,
acabaram por dizer que servir a si mesmo é mamão, com as suas ações, com o seu ensino silencioso. O nosso maior prazer é ver os nossos filhos espirituais no campo missionário. O nosso maior prazer é ver os nossos filhos no campo missionário. Vou terminar com uma história. Foi uma história que me impactou muito. Hans Mannegrim, ele dirigiu com o Festival da Esperança. É um sueco da Igreja Pentecostal. E ele é um líder, um homem visionário incrível, já tem os seus 70 e tal anos, continua a servir agora na Ucrânia, lá no meio. Ele agora está na Polónia, está a preparar uma grande campanha para ucranianos na fronteira da Polónia, onde eles vão fazer uma grande campanha evangelística. E ele dizia-me: Josué, eu voltei à Suécia, à igreja que era a igreja mãe das missões. A igreja que enviou missionários para todo o mundo, porque havia suecos em todo o mundo, havia suecos na China, havia suecos no Japão, havia suecos no Brasil, fundaram a Assembleia de Deus, havia suecos em Portugal, havia em todo o mundo. Homens, moços e moças com 20 e poucos anos que saíam do seu país sem saberem falar a língua, mas que iam. E ele teve a oportunidade de pregar nessa grande catedral evangélica, clássica. Enquanto ele estava a falar com o líder da liderança da igreja, ele dizia: sabe, o meu filho é juiz. E outro: sabe, olha, um dos meus filhos é deputado. Sabe, o meu filho é diretor de uma grande multinacional. E ele ficou tão incomodado com aquilo. E quando ele soube ao púlpito, ele disse: eu não podia deixar de incomodar, eu não podia deixar de falar. Ele disse: vocês deviam ter vergonha, igreja. Porque os vossos pais, os vossos avós enviaram os vossos pais, os vossos bisavós enviaram os vossos avós. E esta igreja foi mãe de tantas igrejas em todo o mundo. E agora o vosso maior prazer é dizer: o meu filho é juiz, o meu filho é empresário, a minha filha é deputada, e vocês são uma igreja estéril. A Assembleia de Deus não pode ser um movimento estéril, porque é um movimento do Espírito. Nós precisamos de recuperar a missão básica: ensino, proclamação e cura. A igreja precisa de acordar para esse movimento. Nos bairros sociais não conseguimos atingir os viciados. Talvez vamos conseguir apanhar os seus filhos, as suas crianças que estão na rua e que estão à distância de alguém que dedique do seu tempo a ajudar nos trabalhos de casa, por exemplo, fazer voluntariado. A igreja tem que se envolver com este mundo, não para pecar, mas para mostrar o Evangelho. O alvo da igreja é fazer missões, o alvo da missão é plantar igrejas, e a missão passa por ensino, proclamação e cura. Eu vou terminar com a primeira, Colossenses, não é a primeira, é a única, Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1, verso 26. Nós somos os mordomos deste mistério. O mistério que esteve, 1 Colossenses, verso 26, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. A quem anunciamos, admoestamos a todo o homem, ensinando a todo o homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito em Jesus Cristo. E Paulo dizia assim: e para isso também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que obra em mim poderosamente. E estas palavras do apóstolo, no final da fase final do seu ministério, quando escreve estas igrejas onde ele combateu tanto, ele fala sobre este combate que teve entre lá, que teve quando esteve entre eles. Ele diz: a eficácia é Cristo em nós. A eficácia desta obra é o poder de Deus em nós. Este mistério Deus nos deu a nós.
esteve oculto durante séculos, mas agora foi manifesto aos santos. E nós somos estes santos, e Deus quer fazer conhecer que as riquezas da glória entre os gentios é Cristo em vós, esperança da glória. Irmãos, cristão significa ícones de Cristo. Significa qualquer coisa como isto. Eu tenho aqui no meu pano de fundo aqui algumas aplicações. Vou abrir a Bíblia que é melhor. E eu carrego aqui neste toque. E quando toque, ele abre uma Bíblia. As pessoas têm que tocar na nossa vida e encontrar Cristo. E isto é ser cristão. Então vamos ensinar. Se tivermos a oportunidade, irmãos, de falar, talvez com aquelas crianças que estão ali, ensinar-lhes a Bíblia. Proclamar, vamos proclamar. E vamos curar. E vamos continuar a fazer a missão. Para quando o Senhor Jesus venha buscar a sua igreja, possam nos encontrar ocupados com esta missão. Pai, obrigado pela tua palavra, Senhor, que sempre nos incomoda. Sentimos, Senhor, a dimensão da obra tão grande. É tão grande, é tão grande, é tão grande a seara. Sentimos o peso da dimensão. Sentimos o peso do clamor das nações. Sentimos o peso daqueles que perdidos não conhecem e vivem dependentes de ajudas, de auxílios, de alívio, de vícios. Vivem, Senhor, em lares abusivos. Sentimos o peso dessas crianças que não têm pais que os amam, não têm avós que os amam. Sentimos o peso das novas gerações que surgem, entregues a si mesmo, entregues aos vícios, entregues a tudo o mal que vem da internet. Sentimos o peso, Senhor, de gerações e gerações que nascem e partem sem conhecer esta boa nova do Evangelho. Sentimos o peso, Senhor, sentimos o peso destas igrejas, estes mais de 400 pontos de pregação, das Assembleias de Deus em Portugal e tantos deles, Senhor, homens e mulheres cansadas por terem que correr de um lado para o outro, porque a igreja vive dormindo na luz, em vez de estar, Senhor, ativa e agindo, Senhor, nessa luz. Pai, no nome de Jesus, incomoda a tua igreja para vivermos um cristianismo ativo e proativo, para deixarmos de procrastinar, Senhor, aquilo que tu tens falado à nossa alma e ao nosso coração. Eu oro por aqueles que tu já chamaste, Senhor, há tantos anos para o campo missionário, aqueles que colocaste sonhos, visões e paixão, aqueles que os olhos se enchem de lágrimas quando é tocada nesta ferida, porque é, Senhor, algo que foi marcado pela brasa viva do altar. Eu oro no nome de Jesus que as forças do inferno, do materialismo, do secularismo não possam impedir a obra de Deus prosperar e a chamada de Cristo, a chamada de uma vida missionária possa brotar. Eu oro que se levante na igreja homens e mulheres que veem a necessidade de apoiar, de investir, de ensinar, de partilhar a vida com estas gerações, Senhor, e que surge nas nossas igrejas mulheres e homens cheios do Espírito Santo, Senhor, com uma chama viva dentro de si e que se gastam e desgastam para que o Evangelho de Jesus Cristo seja conhecido. Eu oro que esta igreja, que é tão importante neste Sotavento, possa ter, Senhor, também uma visão, Senhor, Pai, como sempre tem tido, uma visão proativa, uma visão de proclamação, uma visão, Senhor, de evangelização, uma visão de viver um cristianismo diário. Eu oro que esta igreja possa surgir ministérios de apoio, ministérios sociais, ministérios que sentem esta paixão, gente que tem esse ministério dos cuidados, ministérios de socorros. Eu oro por ministérios de socorros na igreja, gente apaixonada por socorrer, gente que sente e que chora pelos aflitos e que não consegue ficar calada nem quieta. Eu oro por gente que se levante na força e no poder do Espírito Santo para ser os braços de Jesus Cristo que levantam aqueles que estão caídos. Eu oro para aqueles que oram e que sustentam esta obra em oração e que sustentam a obra missionária no nome de Jesus. Eu oro para os missionários que a igreja já apoia e outros que vão ser ainda enviados a partir daqui, Senhor, e que a tua igreja, que não está morta, mas está viva porque é o Senhor da vida, possa continuar a proclamar e a viver um Evangelho que passa por o ensino, a proclamação e a cura
Escritura, tal qual o nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo nos deixou e nos ensinou. Assim eu oro no nome de Jesus. E Senhor, Tu sabes, Senhor, apesar de às vezes cansados que nós estamos, nós queremos continuar a levantar os nossos braços e a dobrar os joelhos diante de Ti, Senhor da obra, para que envie ceifeiros para a Tua seara. Levanta obreiros, levanta homens e mulheres apaixonados por Cristo e apaixonados pelos perdidos. E por fim, Senhor, a minha oração é oração para mim, é oração para os meus irmãos, é que Tu nos dês paixão pelos perdidos, Senhor. Nos dês essa paixão que Jesus Cristo e que levou Jesus Cristo à cruz, esta paixão pelos perdidos, e que deram a sua vida, e que deu a sua vida, que nós possamos dedicar a nossa vida para que esses perdidos possam encontrar o caminho, a verdade e a vida. Assim nós oramos no nome de Jesus e para a Tua glória.